Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, como é que estão esses estudos aí de limites, nosso cálculo 1? Vamos dar continuidade à resolução das nossas listas de exercícios. Para hoje, nós vamos ter a lista sobre limites. Nós temos aí, né, algumas possibilidades com relação ao cálculo de limites, com relação também a alguns teoremas que nós podemos explicar. E aí nós vamos ver alguns exemplos, né, para facilitar a vida de vocês nesses estudos. O que é que nós temos? A primeira questão, eu coloco, primeira questão, eu entendo que esses números são só os números para relacionar os limites. Mas, de fato, a primeira questão pede que vocês calculem esses limites, e aí nós temos vários limites que são bem tranquilos de serem resolvidos. Basta vocês aplicarem os teoremas, eu vou responder uns dois. No Teams e o restante fica para vocês treinarem. Tem muitos, né? Vejo que nessas listas de exercícios são muitos limites para vocês estarem realmente praticando sobre esses cálculos. E depois, logo no finalzinho, nós temos algumas questões envolvendo um pouco alguma teoria relacionada ao limite. Nós vamos estar vendo também uma dessas questões para vocês terem um entendimento acerca disso. Mas, para auxiliar vocês, eu vou estar respondendo o limite 1, o limite 2, e aí eu deixo o restante para vocês estarem praticando, né? Praticando em casa. Vocês estarem aí estudando. No limite 1 e 2, nós temos o seguinte. Limite de 3x menos 7 quando x tende a 5. Então, esse limite, ele nada mais é do que limite de 3 vezes o x para a gente passa a ser 5, né? 3 vezes 5. Quando o x tende a 5, menos o limite de 7 quando x tende a 5. Então, a gente pode estar separando pelo teorema de limites, a gente pode estar separando pela subtração, e nós vamos estar realizando dois limites diferentes. Então, esse limite aqui, ele tem um cálculo de 3 vezes 5, que dá 15. Menos o limite da constante é a própria constante, dependente de quem tende esse x. Ou seja, se eu tiver o limite de 7, quando x tende a 5, continua sendo 7. Não interfere para a gente esse valor. Então, 15 menos 7 dá 8, né, pessoal? E aí nós vamos ver que o limite dessa função, 3x menos 7, quando x tende a 5, é igual a 8. De modo análogo, nós vamos responder aqui a letra B. Nós temos o limite de 5x mais 2 vai se transformar, quando x tende a menos 4, vai se transformar em limite de 5x quando x tende a menos 4, mais o limite de 2 quando x tende a menos 4. Aqui nós vamos ter 5 vezes menos 4, substitui onde tem x pelo menos 4, mais limite da constante é a própria constante que a gente já tinha dito anteriormente, então limite de 2, quando x tende a menos 4, é o próprio 2. 5 vezes menos 4 dá menos 20, menos 20 mais 2 dá menos 18. Então, esse limite aqui, ele traz como resultado menos 18.
Pessoal, vejo que não é difícil vocês estarem relacionando o cálculo de limite. Vocês podem estarem fazendo direto, que eu estou usando, né, os teoremas para a gente ver como fica, utilizando o teorema, mas quando vocês estiverem resolvendo, vocês podem utilizar a forma direta. Agora, eu vou pegar mais um dos exemplos que nós temos para poder verificar como fica, né? É um exemplo da nossa lista de exercícios para ver um olhar diferenciado. Nas últimas questões, ela tem algumas teorias, alguns têm um certo contexto para vocês entenderem. Eu vou pegar a questão 42. A questão 42, ela diz o seguinte: eu tenho g de x igual a x ao quadrado e a questão 42 diz que g de x vai ser igual a x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4. Então, a nossa função, ela é g de x igual a x ao quadrado menos 16, dividido por x menos 4, e ela pede da questão que vocês mostrem, né, que o limite de g de x quando x tende a 4 é igual a 8, mas que g de 4 não é definido. Então, o limite de g de x quando x tende a 4 é igual a 8. Então, é isso que nós temos que provar. No limite de g de x quando x tende a 4 é 8, mas g de 4 não existe. O que é que acontece, pessoal? Nós vamos calcular o limite dessa função, né? Nós temos aqui, primeiro vamos verificar essa primeira informação, que é o limite de g de x. Então, nós vamos ter o limite de x ao quadrado menos 16 sobre x menos 4, quando x tende a 4. Se vocês observarem, a gente troca logo de cara esse x por 4, veja que nós vamos ter uma indeterminação, que é a parte do denominador que vai ser igual a zero. Então, nós temos que fazer aqui uma manipulação, tentar encontrar algum caminho para cancelar essa restrição, porque senão nós vamos ter um outro olhar com relação ao resultado desse limite. Por enquanto, nós vamos tentar encontrar esse caminho para que esse limite ele seja possível de resolver. Se nós observarmos, o x ao quadrado menos 16, ele pode ser escrito como um produto de dois termos, que é x menos 4 vezes x mais 4. Na hora que a gente for multiplicar, nós vamos ter x vezes x ao quadrado, menos vezes mais dá menos, 4 vezes 4, 16. Como é um negativo e outro positivo, a gente pode fazer esse cálculo, né, esse produto, que os termos centrais eles vão se anular. Se fosse, por exemplo, x menos 4 elevado ao quadrado, aí o olhar é diferente. O primeiro ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, dividido ou mais o segundo ao quadrado. Então, isso aqui sobre x menos 4, quando x tende a 4. E aí, nós podemos fazer uma simplificação. Veja o que eu tenho aqui, ó, x menos 4 e x menos 4. Então, eles se cancelam. Então, vamos ver o que vai sobrar aqui para a gente. Então, o que é que vai sobrar? Limite de x mais 4 quando x tende a 4. E vai ser igual a 4
mais 4, que é igual a 8. E assim fica demonstrado que o limite de g de x, quando x tende a 4, é igual a 8. Tenham cuidado quando vocês estiverem resolvendo algumas questões que tem teoria, quando fala prove, demonstre, quer dizer que aquilo dali é verdade, é verídico. Então, demonstre que o limite de x quando x tende a 4 é igual a 8. Então, vai dizer que existe e que isso é verídico. Então, se for, por exemplo, verifique se, então, a gente tem a possibilidade de não ser o que está sendo afirmado. Mas, quando falar prove, demonstre, quer dizer que existe e que aquela informação é verídica. Então, por exemplo, demonstre que G de 4, nesse exemplo, ele não existe. Então, o que é que nós temos? G de 4 ele vai ser igual a 4 ao quadrado menos 16 sobre 4 menos 4. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16 dá 0. E 4 menos 4 dá 0. Isso aqui é uma indeterminação matemática. Ou seja, fica provado que, apesar do limite de g de x, quando x tende a 4 existir, for igual a 8, g de 4 não existe. E esse mesmo caminho vai ser o caminho das outras questões, que também tem uma certa teoria, um certo texto para vocês estarem interpretando. Pessoal, espero ter auxiliado vocês no ensino de limites, né? Nesse momento dessa lista. Desejo bons estudos a todos. Ficamos por aqui e até a próxima, Márcia. Tchau, tchau.